Ai, ai. Então tá, Mike, começo eu fazendo uma apresentação ou pode começar? Fica à vontade. Eu acho que pode começar. Acho que tu Tá, estudou mais que eu. tu estudou mais que eu. Tá, então, gente, eu queria primeiro, eu queria falar o porquê da live, né, que a gente escolheu o tema, eu e o Mike, que é empatia o tema. No meu ponto de vista e do meu amigo e grande profissional Mike, é um tema, nós achamos um tema muito relevante na atual situação de crise, de profissionais, né, para o futuro, que é a empatia nas pessoas, né? No caso, nós vamos falar sobre a dança, na dança mais, mas é uma coisa que pode ser levada para todas as áreas da vida, né? E eu não podia deixar de escolher a primeira pessoa que me veio à cabeça, né, para falar sobre questões humanas e questões empáticas, foi o Mike. E então daí que foi essa grande ideia da gente fazer uma live, e acredito que tem muita utilidade assim para os profissionais que trabalham na área, não só na área de dança, mas nas áreas em geral, assim, a gente contar um pouco da nossa experiência. O Mike também, né, tem uma escola de dança de muito sucesso aí atualmente em Porto Alegre, que se eu estivesse aí, eu gostaria muito de trabalhar contigo. E nós somos profissionais que temos mais ou menos, né, muitas visões parecidas, temos um tempo de dança muito parecido também, mais de 10 anos na dança, juntos, trabalhamos nos mesmos lugares, compartilhamos valores muito parecidos, alguns não, e tá tudo bem, isso é bom. E é isso, eu acho. Eu trabalho com dança, né, há bastante tempo, gente, passei por várias academias de Porto Alegre, tive experiências com muitas pessoas, gosto de pessoas, e esse trabalho, não poderia me ver em outro lugar, senão fazendo trabalho de empreendedor da dança, né, professor, que são muitas tarefas juntos, né? E É isso aí. quer ponderar alguma coisa, Mike? Eu vou me apresentar rapidamente, então, para quem não me conhece, quem de repente é só teu aluno e às vezes a gente não consegue atingir as mesmas pessoas, né? Uhum. Tem alguns alunos que são teus, que são meus, que foram teus também, né? E, Então, a gente parte do princípio que as pessoas conhecem a mim e a ti, né? sim. Eu comecei a minha trajetória mais certa na dança, assim, em 2007, né? Mas eu comecei com jazz. Comecei Ah, com jazz lá na Mara, né? Com a Letícia Paranhos, né? grande E que é professor. uma profissional maravilhosa aí também, é sócia do Espaço N. Eu comecei com a Letícia lá e logo em seguida, mas eu queria dançar sozinho, não queria dançar dois, né? Eu queria dançar uma coisa que não tivesse compromisso com ninguém. E Sim. busquei a parte das apresentações. Eu queria me apresentar, eu queria ir para o palco, queria viajar, queria, né? Era um momento da minha vida que eu queria, não estava satisfeito com o que eu fazia, né? Era um trabalho muito mecânico, assim, de digitação. E isso já há mais de 10 anos, né? Então eu estava realmente saturado. Eu fui buscar uma coisa que eu tinha mais prazer. O quê? A dança, né? Já tinha pipocado em várias academias de dança em Porto Alegre, mas nenhuma delas eu dei sequência nessa dança, né? Então eu sempre fazia um mês e parava, um mês e parava. Também não me sentia muito à vontade nos locais, assim, né? Aí quando eu cheguei lá na Mara, aí fui super bem recebido, comecei a fazer jazz com a Letícia e vi que tinha aula de dança de salão logo depois. E não deu outra, né? Em seguida, a Mara me convidou para fazer a aula, aprender, né? Exame de homem e tal, né? E aí eu comecei a fazer aula como aluno mesmo, assim, né? Convidado, né? Convidado que se tornou bolsista, que se tornou monitor, Isso. e
E em seguida não, na época era a Milene e o Adami que davam aula de salsa lá, tu dava aula de salsa no domingo também lá com o Júnior, bombava a salsa em alta ali, salsa em linha, salsa cubana com roda de cassino. E eu, assim, entusiasmado com aquilo, e aí já começou a fazer parte do grupo da escola, né? E aí, em 2010, a Mara me convidou para dar aula junto com ela. E eu, né, não aceitei, né? Primeira vez não aceitei. Dale. Não, fiquei em pânico, assim, mas nunca, né, que eu vou dar aula, né? Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa no meu coração disse assim, né? Puxa vida, será que não é para ti mesmo? Mas eu não me achava capaz. Aí eu comecei a olhar a aula dos professores que eu fazia aula para ver se eu conseguia pegar o jeito. Olhei a Milene, o Adami na época, aí entrou o Drac também, né? Meu grande professor de samba de gafieira. Eu comecei a ver como eles davam aula, né? Na época tu já não estava mais lá direto, né? Tu voltou depois. Sim. E aí eu não pude te acompanhar nesse processo de tu dar aula, senão teria sido meu professor também. Sim. E aí, participando do grupo de dança, quando a Mara me convidou de novo, aí eu já estava com tudo escrito, tudo engatilhado, aceitei de pronto, né? Sim. Então, assim, a Mara, a Milene, o Adami, na época, foram pessoas que me incentivaram muito, que sou grato até hoje, né? Só na Mara eu fiquei 11 anos, praticamente, né? Uau! 11 anos, né? Entre aluno e professor, né? Foram 11 anos. Tem uma história muito, muito bonita, assim, né? Então, Mara, Milene, Adami, minha gratidão eterna. É. Daí, 2012, eu fiz o curso com Cristóvão, de professores, né? Formação de professor. Para capacitação. Capacitação. 2013, eu entrei na Faculdade de Educação Física da PUC, pelo ProUni, 100% de bolsa, grátis, naquele parque gigante que é a PUC, né? Eu me lembro, eu acho, dessa época aí, Mike. Eu conversei contigo, bem legal. Ó, a tua grande aluna, Eliane, tá aí, Mike. Eliane entrou. Ah, entrou, beleza. Entrou meu colega de faculdade, Cleuzita, um beijo, Jurema, né? Ó, Jacaré. E 2017 eu me formei. Mike, olha que maravilha. Tá toda a minha família olhando aí, a tua. Aí, viu? Só tudo de butuca ligada, né? Não podemos falar mal da família. É, o Jacaré tá aqui, acabou de entrar. Cara, o Jacaré é uma referência, né? É, Jacaré. Jacaré é uma referência, né? Grande. Quando eu entrei lá na Mara, ele ainda dava aula de ritmos lá. Sim. Ele dava aula de ritmos lá. Eu nem sonhava em dar aula de ritmos ainda. Né? Nem sonhava. Sim. O Jacaré... É. Sim, pode falar, mãe. Não, 2017 aí eu me formei. Uhum. Foi ali atrás, né? Faz pouco tempo, né? É, eu me lembro da tua formatura também. É, foi bem bacana. Do momento todo que... Foi sim. E 2019, 4 de fevereiro de 2019, aí eu resolvi criar asas e voar sozinho. E aí a gente empreendeu, eu e o Ed, né, meu companheiro, nós empreendemos a Frisson, né, que fez 1 ano agora, em 2020. Palmas para a Frisson, hein? Grande escola de dança, recomendo. Quando voltar da crise aí, ou atualmente também, né, Mike? Ó, portas abertas. Isso aí. E a Frisson, ela é a construção de um monte de coisa, né, Gui? Ela não é a construção só do Mike, né? Ou do Mike com Edson. Ela é a construção de toda essa galera que pega junto com a gente, sabe? De alunos, assim, que são alunos, são amigos, são praticamente a família da gente, né? Sim. E agora, nesse momento de crise, aí a gente tá com uma galera, assim, de braço dado com a gente, de mão. Tudo com álcool gel, né? Tudo com álcool gel. E máscara. É, mas tá todo mundo
firme e forte aí, graças a Deus. Que legal, Mike. E tu quer, e a Frisson, tu quer falar um pouquinho assim dos valores da Frisson, porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema empatia, né, Mike? Não sei, Tudo a tu, ver. enfim, pode. Não, tem tudo a ver, sim, Gui, total, É, sabe? Total. A é, nossa filosofia, ela é toda baseada nesses conceitos aí, e a empatia é o que acaba sendo o nosso norte, né? Sendo o sim. nosso norte aí, porque como tu estudou aí, né, é praticamente cientificamente impossível a gente se colocar no lugar do outro, né? Cognitivamente Mas, não dá, mas, né? mas o tu tentar ter uma ótica, né, a partir do que tu acha que o outro pensa, sente, né, já é meio caminho andado, né, para que a gente tenha empatia. Sem dúvida. É. Não, concordo em gênero e número, Mike. E, ó, amo a Frisson, a Eliane falou ali. É, posso falar um pouquinho, Mike? Claro, Agora? deve. É, Senão eu fico falando direto aqui. Me não, corta. dando continuidade, né? Vai ser um papo de bar, né, gente? Vocês podem interagir aí com a gente quer falar sobre esse assunto que eu acredito que eu e o Mike temos muito em comum, né? Vou falar por ti também algumas coisas, Mike, se for errado, tu me corta. Mas a gente gosta muito, né, de pessoas, né? Isso acho que é notório, né, para os alunos e alunas que estão aqui com a gente, ou até professores que nos conhecem, de lidar, trabalhar com pessoas, né? A empatia, gente, entra no meio de tudo isso, né? Porque eu acredito, como o Mike definiu muito bem aí, que a empatia tem muito a ver com essa vontade de entender o outro sinceramente, né? De querer o outro sinceramente. E isso aplicado dentro da aula, e nós fazemos isso, e obviamente estamos sempre aprendendo e tentando fazer melhor, é uma prática diária, eu acredito, né? Eu acho que isso é um retorno primeiramente espiritual, eu acredito, e óbvio, uma série de outras consequências isso acaba acontecendo, né? Quando a gente se coloca, né, a ouvir as outras pessoas, a se comunicar de uma forma bem respeitosa com a opinião dos outros, entendendo, sabendo que muitas vezes não é igual, quando algum aluno questiona alguma coisa contrariamente. E tem uma série de exemplos que eu pelo menos tenho vários exemplos em cabeça que a gente pode comentar daqui um pouquinho sobre empatia, né? Sobre a definição ou sobre como utilizar isso na dança. E tu pode me interrompendo assim, Mike, tá? Fica bem à vontade. Tranquilo, vai lá. E eu pontuei aqui, gente, que a empatia ela é muito importante para todas as áreas de atuação, não só na dança. Né? Eu até copiei aqui uma definição que eu achei bem legal assim de compartilhar com vocês, né? Que a empatia ela pressupõe ultrapassar as barreiras do egoísmo, né? E do preconceito, do diferente, né? É ouvir sem querer responder sempre, né? É de fato estar aberto, né, às pessoas, né? E levando para o ambiente da dança, né? Para que isso seja útil também para os professores que estão olhando aqui, eu acredito que isso tem uma aplicação prática muito grande, né? A primeira delas é uma formação de grupo. Eu acredito que o Mike é especialista nisso, porque ele é uma pessoa muito empática, né? É um elogio, mas é também uma constatação, assim, Mike, né? Obrigado. É, e isso ajuda, o exemplo que o professor dá dentro da sala de aula é o que acontece, parece ser meio óbvio isso, né? Mas no momento que a gente escuta sinceramente nossos alunos, deseja a eles tudo de bom, né? Respeita eles, né? E tem várias formas práticas da gente respeitar, que eu também, enfim, coloquei algumas aqui para compartilhar com o Mike, junto com vocês, né? As turmas, elas se unem mais,
né, o andamento da aula se torna muito mais, digamos assim, proativo, as pessoas ficam com mais vontade de participar também, que hoje em dia foi-se aquele tempo do professor centralizador de conhecimento, né, e os alunos aqueles né, que não... Né, que não tem nada a propor, né? E eles têm muitas experiências, né? Vocês que estão olhando têm muitas experiências para compartilhar com a gente. Então, eu acredito que o futuro do ensino, né, já era antes, mas eu acho que pós-crise agora tem uma tendência muito forte de ser uma das habilidades. Eu posso dizer que a empatia é uma habilidade também cognitiva, emocional, que é indispensável para os profissionais desenvolverem constantemente. E isso tem cursos também para se desenvolver, tem muita coisa, assim. E eu queria também instigar o Mike, assim, com uma pergunta, assim, Mike. O que tu faz, assim, que se tu quisesse compartilhar um pouco com a gente, assim, Mike, o que tu faz, assim, que tu torna a tua aula tão leve assim e faça com que as alunas, as pessoas, né, que façam a tua aula saiam energizados, né, saiam positivados, né, enfim, sempre tem uma leveza assim Tu sabe, Gui, que falando agora, eu me remeti exatamente para o ambiente da sala de aula, né? Para eu recordar a sensação, né? O que acontece. E eu busco realmente fazer com que o nosso ambiente de aula, ele seja exatamente isso, ele seja leve, né? Que as pessoas, elas se sintam, que elas tenham na escola, na sala de aula, de onde quer que eu esteja dando aula, a sensação de não ter compromissos, de não ter cobranças em cima delas, sabe? Porque eu sei que todo mundo já vem com a sua história pessoal, que às vezes, muitas vezes, não é tão leve, né? De questões pessoais, de questões familiares, ou de questões do profissional, né? Então, a pessoa já vem do trabalho, onde ela é cobrada, onde ela tem prazos, onde ela tem compromisso, onde ela tem pressão. Então, a primeira coisa, entrou na escola, é ter a certeza de que ali vai ser um ambiente onde ela vai poder respirar e tirar todo esse peso, sabe? Que o nosso mundo, né? O mundo de todos nós, né? Ele acaba cada vez mais nos colocando e muitas vezes difícil de suportar tudo isso, né? Então eu procuro fazer com que seja um ambiente leve. Sim. Quando eu estou dentro da sala de aula, eu acho que eu me transformo, assim, sabe? Eu não sou nada, não sou um personagem falso, né? Mas acredito que eu visto ali o personagem de professor como esse facilitador, né? Para que essas pessoas, elas se conectem realmente, sabe? Eu acho que isso é o principal ingrediente, assim, da leveza na sala de aula. Que legal, Mike. Pegando uma palavra que tu acabou de usar, Mike, até vou falar, eu acredito, não, eu tenho certeza que a própria denominação do nosso, eu acho que ninguém mais vai dizer que nós somos, que a nossa função é dar aula de dança. Eu acho que isso tem uma tendência a mudar bastante. Eu vi uma definição que dizia mais ou menos assim como tu falou, Mike, que nós seremos facilitadores da dança, né? Nós vamos propor coisas juntamente com as experiências dos alunos e nós vamos cuidar das pessoas através da dança. Então, eu acredito muito forte nisso, que as pessoas, elas não estão chegando ali só para fazer uma atividade, aprender a dançar. E quem conhece, fala com as pessoas, e eu acho que, né, trabalha com pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas de meia idade, vê que tem muitos outros objetivos além de aprender a dançar, né, Mike, dentro da aula.
né? Eu já ouvi que eu vou só porque tem um amigo lá, eu vou dançar porque o meu professor me estimula ou me elogia durante o ensino. Eu vou dançar porque o professor escuta o que eu tenho para falar e muitas vezes essa pessoa não é escutada nem no ambiente familiar, muitas vezes, né? Então, é muito mais do que ensinar a dançar, né, Mike? É verdade. É. E agora tu vê se não tem tudo a ver com empatia, Gui. Uhum. Esse papel que o professor tem, né? Bah. Se tu chegar com o objetivo simplesmente de ensinar um ritmo, de passar um passo, né? Mas tu não olhar no olho do outro, né? E tu não ter essa visão, sabe? De onde será que essa pessoa vem? Que às vezes a gente, quando a gente acaba de conhecer um aluno, né? E a gente não sabe exatamente ainda o porquê ele veio, da onde ele veio, por quem ele veio, né? Sim. O porquê ele veio. A gente tem que ir aos poucos conhecendo e percebendo, né? O que essa pessoa ela vai nos trazendo aos poucos, né? Tem pessoas que são super expansivas e de cara elas te contam a vida delas inteira. Tem pessoas que são fechadas, né? Então tu vai ganhando essa confiança e é muito preciso tu ir conhecendo as pessoas, né? Ainda mais a gente gosta de pessoas, né? É muito necessário a gente conhecendo as pessoas e ganhando essa confiança para elas saberem exatamente isso, né? A gente não quer simplesmente ensinar a dança, a gente quer que ela possa saborear tudo o que a dança pode oferecer para ela, de atividade, de autoestima elevada, de conhecer novas pessoas, de mudar o olhar dela, né? Mudar o olhar dela para o mundo, né? Para o outro, né? Saber que hoje ela começou com muita dificuldade, daqui a um ano ela já está com mais facilidade. E aí ela conseguir ter esse olhar, essa lembrança de como ela entrou para com o colega que está entrando hoje, com os mesmos medos que ela chegou, com o mesmo pé atrás, com a mesma desconfiança, insegurança, né? Então aí também está uma outra questão, que é outro desafio, né? O aluno básico, intermediário, conseguir às vezes elaborar esse tempo, né? E o outro que recém começou vai precisar para também trilhar esse caminho aí com coragem, com amizade e ter sucesso, né? Ser feliz. Paciência, né, Mike? Treinar um trabalho de paciência é muito grande a aula de dança, né? É verdade. E eu li é um livro bem famoso que tem aí, Mike, que se chama é do David Carnegie. Eu não sei falar muito bem o nome, mas o título dele é Como Influenciar Pessoas. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão tema empatia. Tem tudo a ver. Quanto mais enfático, aí levando para uma parte bem assim, um pouco mais quanto mais empático, né, as pessoas são, mais elas conseguem influenciar pessoas. E aí, indo para uma parte de dinheiro mesmo. Eu acho que é legal, às vezes, porque às vezes a gente mitifica também isso, né, como se dinheiro... E dinheiro é uma coisa boa, na verdade, para todo mundo, e necessária, né, Mike? Bah. As pessoas que são mais empáticas, elas com certeza trazem e conseguem muito mais dinheiro também, né? Porque o que acontece, no caso numa escola de dança, né? A pessoa entra numa escola de dança, ela entra lá na Frisson, vou dar um exemplo pegando um pouco das coisas que tu falou. Vai ter um professor motivado, querido, falando com ela, entendendo os problemas dela. Vão ter outros colegas que ela vai dançar e vai se estimular. Vai ter festas de dança que a Frisson vai fazer, que eu sei que faz. Vai ter todo um trabalho online também, que agora, né,
estão se desenvolvendo aí, todo o mundo junto, né? Então são muitas coisas que vêm junto com essa aprender a dançar, né, Mike? Então isso é muito legal, né? Eu sou um fã número 1, assim, para dizer que a desculpa é a dança, né? A pessoa vem pela dança. É isso aí. Eu postei uma foto uma vez das gurias de ritmos, ou da dança de salão, agora eu não me lembro, e aí eu coloquei exatamente isso, sabe? A nossa desculpa, a desculpa que a gente usa para estar junto é a dança, né? Só Sim. aproveitar para mandar um beijo para Alessandra, Claro. para o Francis, que entrou agora há pouco também, o Francis, e a gente passou alguém aqui. Jacaré agradeceu ali a nossa lembrança. A Virgínia Farenzena tá aí. Obrigado, Virgínia. Jacaré. Mandar um beijo para Eliane, minha grande amiga, parceira aí. E tu vê, né? Entrou aqui o Francis. Ele é filho da Dona Hilda. Tu lembra da Dona Hilda? Claro que eu lembro. É, o Francis Marque que entrou aqui e nos elogiou. Ele é filho da Dona Hilda, né? Eu sou fã da Dona Hilda. A Dona Hilda, ela nos deixou em 2018, se não me engano, né? 2017 eu me formei. Foi 2018, E era uma pessoa, assim, com uma energia, né? Nossa, uma energia, uma sabedoria, né? Ela dizia que um dia ela tinha ouvido uma matéria, né? Ela não aceitava, assim, a idade que ela tinha, né? E ela andava para cima e para baixo, e todo o baile, tudo ela apoiava, né? E a Dona Hilda, ela disse que assistiu uma matéria onde dizia que você tinha a idade que você imaginava que tinha. A partir daquele dia, ela disse, eu tenho 30 anos, né? Eu me sinto com 30 anos, então é essa a idade que eu tenho. Uma pessoa que te botava para cima, tinha uma conversa tão agradável, era uma companhia maravilhosa. Trabalhei muito tempo com a Dona Hilda e sou muito grato, assim, a tudo que ela me proporcionou, principalmente por ser a pessoa que ela era, né? Então, um beijo, Francis, um beijo, Vitória. Obrigado pela amizade, pelo carinho. Sim. Que legal. A Dona Hilda é uma pessoa fora de série, né, Mike? Ô, Mike, eu separei algumas coisas práticas, assim, que eu acho que talvez as pessoas queiram saber, assim, e aí, óbvio, eu vou falar algumas, e que eu acredito que tem muito a ver com empatia e tem muito a ver com fidelização de alunos, gente. Eu acho que é um papo que também acontece muito nas redes, né? Um nome mais bonito, né? Na verdade, né? Mas fidelização de alunos tem muito a ver com empatia, gente. Então, vou dar um exemplo. O cumprimentar no início da aula, o cumprimentar no final, o tchau do final da aula, enfim, o contato visual na hora da correção, o contato corporal na hora da correção. Eu digo que essas são coisas, e eu sei que o Mike aplica tudo isso também, porque eu já vi a aula dele, né? Às vezes a gente nem sabe que aplica, mas a gente aplica. E eu vi também é legal isso, porque eu sei que isso são coisas muito relevantes na hora do aluno estar fazendo a aula, que muitas vezes eu arriscaria até dizer que o que está sendo dado na aula fica secundário, se isso tem. Se você dá o oi do início, o oi do final, se você trata o aluno com dignidade, escuta de coração o seu aluno, se ele não conseguir fazer um movimento, olha, ele vai com certeza voltar. Eu sou praticamente, digo quase 100% isso, porque ele gostou de estar lá. Claro, a aula, se for muito distante da realidade dele, eu acho, né, que talvez não, mas tendo esse approach humano, né, que eu acredito que as pessoas esperam quando chegam numa academia,
né, a aula decola, a turma se une, as pessoas ficam ligadas há muito tempo com o profissional que está na frente delas, que é o caso do Mike, né? Acredito que eu tenha isso também, né? E as pessoas acabam, né, se conectando, fazendo a mesma coisa que o professor faz uma com a outra, né? E tem tudo a ver com empatia, isso na minha opinião, assim, né? E tanto que eu também vi, Mike, só para contribuir mais um pouquinho, tu vai me diz para parar, tá, Mike? Não, pode falar, pode falar. E o que a gente fala, ele tem uma porcentagem muito pequena dentro do que a gente fala em aula, mas sim é muito mais importante a nossa expressão corporal e o nosso tom de voz do que propriamente o que a gente fala. Eu não sei se vocês já lembraram de alguma situação que ocorreu. Às vezes o professor chega perto da gente, toca nas nossas costas e faz uma correção, às vezes não muito educado. Isso acontece. O que ele falou talvez não tenha sido da melhor forma possível, mas a expressão amiga, o toque nas costas, a gente nem sente às vezes que aconteceu uma correção naquele momento. E é muito importante corrigir, claro, né? Mas tem tudo jeitos, né? E eu acredito que isso tem a ver com empatia e técnica também, né? Estudo, capacitação, né? Com mentoria, terapia. Eu acho que isso são todas maneiras da gente se tornar uma pessoa mais empática, se conhecendo principalmente, né? Sabendo do que a gente quer, do que a gente anseia, lendo, né? São todas, na minha opinião, formas assim de melhorar o olhar, o ouvir o outro, né, Mike? Engui, agora meio que dando essas meio que dicas assim, né? Dica para outros professores também, né? Tem muita gente entrando no mercado aí, pelas faculdades, né, de dança, né? Que quando eu comecei não tinha ainda, né, a faculdade de dança, ela veio um pouco depois e tal, né? E tem muito essa coisa do artista que vira professor, né? E ser artista é muito diferente de tu ser professor. Quando eu comecei a contar a minha história ali, eu contei que entrei pelo jazz porque eu queria dançar, né, me apresentar. Sim. Depois que eu comecei a dar aula, eu simplesmente me apaixonei por dar aula, né? Sim. E me apaixonei a ponto de que se eu tiver que escolher, né, se eu danço ou se eu dou aula, eu escolho dar aula. Eu ouvi isso de uma professora num curso no final de semana agora ainda. E aquilo me tocou profundamente porque ela, sem pensar duas vezes, ela disse, não, se disser assim, ó, tu pode, ou tu dança ou tu dá aula. Eu dou aula. Porque eu realmente me apaixonei por ser professor, mas é muito forte isso, né? Já que tu gosta de dançar, né? Mas eu gosto muito mais de ensinar. Uau! Né? E agora, assim, os professores têm uma palavra que vai ali do lado da empatia, que é o respeito. Boa! Né? Então, assim, ó, eu já falei isso até para os meus alunos em ocasiões de final de ano, assim, de festas, né? Que eles abrem para eu falar e eles pedem discurso, né? E aí, quando eu começo a falar, já era, né? E aí eu lembro que eu já falei isso e eu falo sempre mesmo, porque para mim isso é fundamental. Eu respeito muito a pessoa que coloca o pé dentro de uma sala de aula de dança, né? E vem com toda essa bagagem aí, que eu não sei exatamente qual é, nem preciso saber, né? Mas assim, tu te deu a oportunidade de botar o pé na sala de aula de dança. Eu sei que aquilo ali foi um passo que, para muitas pessoas, ela teve que ultrapassar um monte de barreira, sabe? Às vezes deixar seus medos, preconceito de outras pessoas que dizem para ela assim, ó, mas o que tu vai dançar, para quê? Qual é teu objetivo, né? Às vezes até situação financeira dessa pessoa, né? Que
de repente não tem exatamente uma condição tranquila para deixar um dinheiro para, né, um valor para aula de dança. Então, essa pessoa, ela tá lá dentro da aula, ela vai ter, assim, ó, o meu melhor, Sim. sabe? Porque eu respeito muito essa decisão que ela teve, essa atitude que ela teve de começar a dançar. Então, assim, paciência é uma coisa que eu tenho sobrando. Se tu quer aprender, eu tenho a paciência que eu explico 10 mil vezes a mesma coisa. Eu sei, Mike. Se tu quiser. Se eu vejo que tu não tá querendo também, que tu tá complicando, aí eu já começo a não ter paciência. Mas se eu vejo que tu quer, né, que tu tá lá de coração, que tu tem dificuldade que for, assim, ó, a gente te abraço e vamos junto, entendeu? Mas Sim. respeito, ele tá ali juntinho com a empatia. Aí já facilita um pouquinho o trabalho, né? Sem dúvida. Sem dúvida, mãe. Não, isso que tu falou eu acho que é de fundamental importância, mãe. E essa coisa de às vezes a gente notar que o aluno não quer tantas explicações, eu acho que também tem a ver com essa questão toda da gente sentir o clima da aula. O professor empático, que escuta o que está acontecendo, mas o escutar não é só ouvir os barulhos, mas é entender o clima do momento. Porque às vezes a gente programou uma aula, às vezes um pouquinho mais técnica, por exemplo, e a galera não tá afim daquilo. Isso aí o Mike deve estar careca de saber, né? Olha, não tá rolando, entendeu? O pessoal não tá com atenção, às vezes está estressado. E o que acaba... O que, na minha opinião, o professor empático consegue fazer de uma forma muito mais eficiente? Sentir que isso está acontecendo e mudar. Ou vamos fazer uma coisa mais prática, então, beleza, terminamos na próxima aula o movimento, vamos fazer um pouco de prática com troca de pares, ou com uma brincadeira, com um recurso lá, que a gente estuda para ter. Enfim, isso tem a ver com empatia também, Mike, com entender o que está acontecendo, olhar o que os alunos estão dançando, se é que de fato tá sendo passado, o que está sendo passado está sendo aplicado, né, Mike? Sim. O Guigo entrou ali, mandou um abraço. Guigo? Guigo. Tá grandão, hein? Wanda! Jacaré, Guigo, Marcelo Nunes. Tá todo Baila, Sacode Brasil, 78. Que maravilha! Grande Um abraço. abraço. Que legal. A Alexandra falou aqui o lance, ó, Gui. Fala. Verdade. O clima descontraído atrai muito mais nas aulas do que propriamente aprender passos. Olha. Muitas vezes monitores afastam alunos por justamente isso que o Mike falou. Lá na Frisson, a gente ainda está trabalhando aos poucos essa questão do monitor, do bolsista, né? A gente começou a chamar de bolsista, né? Sim. Aquela pessoa que facilita, né? O papel dele é facilitar, né? Não é complicar, né? Facilita. Eu já fui, né? Então, assim... Nós já fomos, né? Mike já foi. Já foi também? Uhum. E aí, todo mundo passa por essas etapas, né? Sim. E a gente está ainda engatinhando com essa questão do bolsista, né? A gente tem algumas pessoas bem bacanas lá que são nossos bolsistas. Sim. Mas mesmo com eles, né, Gui? Lá na Frisson, eu sou muito chato, assim, para essas coisas, sabe? Então... Tem que ser, né, mãe? Eu fico de olho, assim, em tudo, sabe? Em como o aluno trata o professor, em como o professor trata o aluno, em como eu trato eles. A gente também não é perfeito, né, Gui? A gente também erra, né? Claro, com certeza. Como tu disse ali, a gente faz um plano de aula, né? Faz um plano de aula. Esse plano ele tem que estar aberto para modificações. Sempre. E tem que estar aberto para daqui a pouco ter que modificar tudo, dependendo da vibe da aula. É isso. Né? Da vibe, depende da escola, né, que tu tá dando aula, tu tem que modificar. E aí é que tá o lance de tu conseguir, né? E é um lance de tempo também, acho, né, Gui? Sim, vai. Aprendendo, a gente vai batendo a cabeça, né? A gente não nasce
E até hoje a minha aula também não é uma aula perfeita, né? A gente está o tempo todo aprendendo, aperfeiçoando, né? Importante ter um plano também, né, Mike? Sim, tem que ter um plano. Tem que Não ter um pode plano. ser qualquer coisa. Para poder. Agora, só para te falar ali o lance da aula e da mudança do plano, né? Dessa empatia aí, eu acho uma coisa muito chata o professor que fala demais. Sim. A gente podia até Sabe? dar alguns exemplos, anti-exemplos também, eu acho legal, Mike, como esse que tu tá falando. Dar exemplo de professores? Não de exemplo. Não bota nomes aí. Tô brincando. Brincadeira. Mas assim, ó, de repente a gente tem aulas de 1 hora, aulas de 1 hora e meia, né? Agora lá na escola a gente tá com a maior parte das aulas é 1 hora, né? Até porque eu acho que o mundo mudou, o tempo mudou, e a gente está falando dessa experiência de aulas de 1 hora, né? Tem pessoas que fazem uma atrás da outra, fazem 2 horas, né? Sim. Mas eu também parei para ver isso, né? Aí, de repente, tem 1 hora de aula aqui. Meia hora o professor falando Bah, da técnica, da mas... história, de que o pé é assim, que o pé não é assado, que o corpo é assim. Tu olha, o aluno começa a bocejar. Sim. Começa a ficar triste. Começa a ficar desanimado. Gente, Senta no chão. Boceja. Cruza a perna. Vai no banheiro. Boceja. Acabou. E eu já dei aula assim, Gui. Eu já dei aula assim. Que eu me empolguei, quis explicar demais. Né? E o aluno tá lá, querendo dançar. Não quer dizer que não tenha que ter técnica. Não, que tenha que ter teoria. Tem que ter. Né? Mas a gente tem que ter essa dose, a gente tem que saber ir dividindo. Eu acho que isso é um ponto muito importante, Mike. Os alunos não estão lá para... Ninguém quer ouvir sermão, ninguém quer ouvir o professor falar demais. Não adianta, às vezes, a gente dizer, é importante, mas isso eu acho que tem que ser muito dosado, como tu falou, Mike. Assim, a gente que já fez diferentes estilos de aula, a gente vê como é pesado, até porque, assim, ó, pesquisas científicas mostram os detalhes todos que a gente fala, o aluno pega na primeira vez, se eu não me engano, que eu li lá, era 20% a 30% de tudo que tu falou. Então, se ele ficar com um passo mais ou menos, ali tá ótimo. E não adianta ficar corrigindo demais também, principalmente nas aulas dos iniciantes, assim, né? Que a pessoa ainda tá sentindo o clima, ela nem sabe o que é perna esquerda, direita, alguns, óbvio, já sabem. Se a gente ficar focando em técnica, aula para iniciante, cara. Na minha opinião, né? Se tu quer uma turma duradoura contigo, tu tá assinando a falência da turma, né? E aos poucos ele vai trabalhando aquilo ali dentro do tempo dele. Tu vai dando pitadas, tu vai fazendo com que ele se sinta à vontade. Aí ele já vai ficando mais à vontade, vai ficando mais tranquilo. A técnica aos pouquinhos vai ficando apurada, né? Ou não. De repente ele, né? De repente ele tem outro objetivo, né? Ele quer a diversão, sim, né? Conhecer pessoas. Tem isso também, né? Sim, claro. Tem o cara que quer achar uma namorada, não tem? Sim, tem. Assim como a menina que tá com depressão. Tem vários perfis aí, né? Com certeza, com certeza. Eu me lembro já de vários alunos, assim, quando eu estava emocionado na explicação, a pessoa olhava para mim e dizia assim, Mike, eu já entendi. Tipo, deu, entendeu? Só respirava assim, ó. Eu já entendi. Mesmo que eu não esteja fazendo certo, porque daqui para ir para o corpo, né, Mike? Demora às vezes, né? Não é imediato como o professor acredita muitas vezes que tem que ser, né? Tu sabe que numa geração que eu digo, a geração que a gente está agora aqui nesse momento atual, onde as pessoas elas ficam 18 segundos assistindo um vídeo na internet,
4 minutos, no máximo 1 minuto. Instagram, 1 minuto. Sim. Né? É aquela... Tu acha que o cara vai ficar meia hora prestando atenção em ti, falando? Boa, né? Vai no banheiro, né? Vai na cantina, comer um lanche, né? Começa a bocejar, e aí já era. Aí ele vai lembrar, vou pra aula de dança, eu vou ouvir 30 minutos meu professor falando. E eu louco pra dançar, né? As pessoas querem dançar, né, Mike? Dançar, rir, se divertir, né? Aí cabe... E aprender. Porque claro. O novo instiga também, né? Sim. O aprender também instiga. Claro, né? Claro. Tem que dosar. Aí que tá, eu acho, também da experiência dos congressos, do estudo, das faculdades que ajudam o professor, de forma criativa, a atiçar esse interesse lentamente pelo seu aluno. Você conhecendo melhor o seu aluno, ouvindo mais ele, é recíproco, ele vai querer mais te ouvir mais também. Isso tem a ver com empatia também, com comunicação. Pô, ele me ouviu o tempo inteiro que eu falei no início da aula. Como é que eu não vou ouvir ele agora? Não vou aceitar uma proposta que ele está dando diferente hoje? Né? Tem tudo a ver, eu acho, isso, Mike. E... eu me lembrei de uns jogos lúdicos também, que a gente se utiliza para que a comunicação, às vezes, não seja tão verbal. Utilizar as experiências dos alunos em alguns momentos, pedir para que eles, talvez, proponham alguma coisa básica, não muito complexa, nas de iniciantes, claro, né? Nas mais avançadas, se utilizar, eu acho isso cada vez mais, né? Para que não fique uma aula só do professor com conhecimento e dos alunos sem poder mostrar a sua experiência, porque muitos já chegam com muita experiência ali, né, Mai? Sim. Tem essa tendência agora, né, de o aluno ele participar, né? Sim. Ele participar mesmo, ativamente, da escolha, né? Da música, né? Tu propõe, ele escolhe, ele te traz músicas, né? Ele te traz até informações, né? Para ele se sentir dentro, né? Incluído. Sim, sugestões de conteúdo de aula também eles trazem. Tudo. Total. Ter desconectado mais isso, né, Mike? Tem uma pergunta da Rosélia ali, ó. Tu lê aí, Gui. É possível ser aprendido? Legal a pergunta, Rosélia. Vamos responder aqui, então. Ó, há alunos que têm dificuldade em sentir essa empatia. Vocês acham que isso é possível ser aprendido ou exercitado com ele? Uau, isso é ótimo. Eu acho que sim. Bom, quer falar primeiro, Mike? Eu acho que sim, tá? Quando ele tem dificuldade, eu acho que sim. Tá? Mas ele tem que estar aberto para sanar essa dificuldade, né? A gente pega pessoas assim, às vezes, que elas têm um posicionamento muito enraizado, assim, né? Firmes, né? Nas suas convicções, muito firme, muito engessado. Engessado. E aí não tem Cristo que dê jeito, entendeu? Aquela pessoa ela não vai ter empatia com os colegas que têm mais dificuldade, né? E o que acontece, eu vou deixar o Gui falar, que eu vejo, é o seguinte, e eu pensei nisso hoje, antes da gente entrar aqui, foi bacana a Rosélia perguntar, porque os grupos de dança de alunos, as turmas, as pessoas elas têm uma conexão. Sempre formam-se grupos maiores, né, de pessoas que têm a mesma conexão, se conectam ali. E elas não fazem mais parte da tua aula, entendeu? Depois da aula, elas vão tomar chopp juntas, vão tomar café juntas,
antes da aula elas se encontram no final de semana, né? E essa pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de sentir a simpatia, ela vai acabar ficando fora. Sim. Se Aos excluindo poucos ela totalmente, né? fica fora deste grupo, né? Então é uma pena, é uma pena. Se ela tiver uma dificuldade, estiver aberta, né, a conseguir, né, ter empatia, é bacana. Fala aí, Gui. Não, é isso mesmo, Mike. Aproveitando, Rosélia, a tua pergunta, sabe que o meu pai, ele é já professor há muito tempo e eu tenho ele como inspiração também de professor, né? Eu acho que ele é um grande professor, não só em todas as áreas. Ele é professor de adulto, de criança. Eu acho que a escola ela tem um pouco de diferença. Eu vou só pegar dois ambientes diferentes, porque em relação à dança, por exemplo, eu vou fazer um paralelo porque eu acho que legal. Né? Os alunos da escola, por exemplo, eles estão obrigados lá, né? Família, dever, aquela coisa que tu tem que ir para a escola, não se interessa se tu gosta ou não, tu tem que ficar naquele processo ali. E os professores têm que, às vezes, ser anjos, né, de Deus para conseguir conquistar a turma. O que eu acho que é possível, né? Dá muito trabalho, tem uma série de questões envolvidas. Acho que é muito mais trabalhoso do que no nosso caso, assim, Mike, que as pessoas estão lá porque querem. Então, a pessoa chegando lá porque quer, e aí eu vejo assim as pessoas com posturas mais arrogantes, pessoas que chamam diretamente atenção ou contrariam muito assim as nossas propostas dentro da aula. Eu já tive milhões de exemplos que a gente tem que, primeiro, obviamente vai ter que ter paciência, porque muitas vezes essas pessoas são as pessoas que mais nos fazem crescer. Porque muitas vezes o aluno que elogia muito, que adora demais a nossa aula, né? Ele, obviamente, isso é muito bom para o professor, para o ego, mas aquele aluno que contraria ou que está discordante com alguma coisa constantemente contigo é aquele que faz a gente pensar em algo diferente para a abordagem. E é aquele que muitas vezes a gente conseguindo pegar ele em algum ponto, seja pessoal, e aí que eu digo que uma das minhas metas para esses alunos mais difíceis foi pegar não pelo lado da aula ou contrariar ele dizendo uma coisa, às vezes, muitas vezes, que vai chocar com a ideia dele, mas foi pegando ou escutando muito o que ele tinha a dizer, ou pegando pelo lado pessoal mesmo, assim, né? Do tipo, pegando uma questão familiar, tocando nele, enfim, pegando num ponto diferente, assim, que seja importante, obviamente, para esse aluno que está dando problema. E eu acho que isso, quando acontece isso, do aluno que era arrogante ou do aluno que era difícil, se conectar contigo, ver que ele realmente é uma pessoa que está querendo o bem dele, tu consegue qualquer coisa dele. Né? Tu vai ter ele para sempre. Né? Isso tem inúmeros exemplos disso, eu acho. Meu pai já citou vários também que ele conseguiu na escola. E, óbvio, no nosso caso, na escola de dança, né? Com adultos mais, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que dá para falar muito tempo até. Mas acho que é possível sim, Rosélia. A Rosélia é professora de escola, Gui? Sim. Né, Rosélia? Professora de escola também, né? Acho que ela vai responder aí daqui um pouco. Eu respondi com base na dança, né? Na sala de aula de dança, né? A minha resposta foi essa, né? Sim. E aí vocês viram que ele é um ser muito mais elevado que eu, porque ele acredita que consegue. Eu nem sempre consigo, né? Mas nem sempre consegue, né, Mike? Também tem isso. Às vezes, mas a maioria das vezes dá, ou às vezes... viu? É sim. Mas tem isso que tu falou é bem a verdade, né? De tu poder ter essa opção de estar na escola de dança. Diferentemente de tu ser obrigado a frequentar um lugar, né? A gente tem essa bênção, né? De poder trabalhar com um lugar onde as pessoas elas escolhem estar lá. Mas às vezes as pessoas escolhem estar lá
mas elas trazem junto consigo, falando de empatia de novo, né? Sim, Ela claro. traz a mesma posição que ela tem em relação à vida pessoal, profissional, ela também vai ter dentro da sala, não tem como fugir disso, Sim. né? E aí, se ela estiver aberta a experimentar tudo que a dança pode trazer de bacana, ela pode melhorar a vida dela através da dança. E também desengessar, digamos assim, esses posicionamentos que ela tem aí, muito firmes, às vezes, na vida, na empresa, na família, né? Isso é uma coisa mágica que a dança pode oferecer para ela também, né? É. Vou compartilhar só contigo, Mike, uma coisa que tem me dado um resultado muito grande aqui na Alemanha. Só comigo, então fecha a live. Fecha a live. Toda live, na verdade. Como a gente está te vendo. Ó, a Xanda falou uma coisa legal aqui, Mike. Se quiser, eu posso ler aqui o que a Xanda falou? Claro, claro. Tem a nós alunas. Peraí. Cabe também a nós alunas acolher os coleguinhas novos. Foi para este motivo que permaneci na salsa. Além da minha cara de pau em ir sozinha, tive colegas que me acolheram muito bem. Com certeza. Se eu estou hoje aqui também é porque eu tive colegas, professoras, né, que me acolheram muito bem, Xanda, muito bem colocado. Se não me engano, a Chandra, ela, a Alê, como eu chamo, né? Eu chamo de Alê. A Alê, ela foi na cara e na coragem, eu acho, aprender sozinha, né? Então, ela tem muito essa empatia mesmo, porque ela já ajudou várias vezes nas minhas aulas de iniciantes, e ela já lá em cima, lá no intermediário, e às vezes eu precisava para formar par, e a Alê ficava, saía do ritmos e já ficava na próxima aula para poder me ajudar, né? Isso E é a como aquela... é muito grande, né, Mike? Ela tem uma empatia muito grande como pessoa também, né? É como tu perceber assim, ó, que esse colega agora, ele pode ser um grande bailarino, dançarino mais para frente, né? E essa pessoa também vai lembrar, puxa vida, a fulana estava comigo lá quando eu comecei, né? É. E acho que é muito importante isso também, principalmente para quem faz dança, né? Agora, mais para os praticantes da dança, assim, e para os professores também, claro. Não querer o perfeito do seu aluno. Obviamente, querer um rendimento bom, mas colocar outros objetivos na aula de fato quando a gente fizer um planejamento. Porque a maioria dos planejamentos, assim, dos profissionais, praticamente 99,9%, Mike, planeja uma aula e tem vários focos e objetivos que a gente pode botar numa aula. Um deles é o objetivo motor, que é passar um movimento novo. E, obviamente, ele pode sempre estar presente dentro do plano, mas tem vários outros. Um deles é um objetivo afetivo mesmo. Hoje vai ser uma aula festiva, que a gente vai só revisar, vai se abraçar, vai trocar par e vai dançar a aula inteira, por exemplo. Vai trazer uns salgadinhos aqui, nessa 1 hora, vai bater... Né, Mike? Isso eu sei que tu faz isso muito bem. Né? Eu também procuro fazer dentro, né, do que eu tenho, assim, eu também procuro fazer sempre. E isso é muito bom, porque não tá sempre ali no tu tem que aprender uma coisa nova, tu tem que estar sempre com aquela questão motora presente, né? Não tem nenhum momento que o cara vai lá e relaxa, não, hoje eu vou fazer com o que eu tenho. Eu não quero saber de nada novo. Isso eu acho que é bem legal e importante para a pessoa, assim, até um alívio muitas vezes. Acho bem legal essa... Tem aquele dia que o aluno fala assim, ó, ai, não, passo novo, de novo, não. Vamos revisar o último que eu não me lembro. E tem aquele dia que diz assim, ó, ai, vai ter coisa nova hoje? Sim. Tem dias e tem dias, né? Tem dias e tem dias, Mike. E outro recurso, Mike,
que eu tenho participado de alguns grupos aí de discussão também, que eu acredito que sejam cada vez mais utilizados na hora de falar aula para prender a atenção dos alunos, e acho que é legal até os professores e alunos saberem, é o recurso da história e do porquê. Começar cada vez mais para estimular a participação dos alunos, sempre começar com o porquê de alguma coisa. E começar isso sempre dentro da aula. Por que está sendo feito? Por que isso acontece assim, não é assado? Né? Iniciar propostas de aula tendo um porquê. Porque daí a aula tem um propósito, hein? Por que abraçar? Por que não abraçar? Né? Legal, é. Porque às vezes a gente esquece também, né? A gente já tá acostumado com a dinâmica da aula e às vezes o aluno está fazendo uma dinâmica e não sabe por que ele está fazendo aquilo ali. Porque aquilo ali vai ser usado para daqui a pouco, de alguma maneira, né? Vai ser útil, né? Tem um propósito, como tu falou. Né? Sim. O próprio abraço, enfim, tem uma série de jogos, algum educativo, às vezes, que os professores usam, que a gente pede para ele fazer algo que, teoricamente, talvez, no primeiro momento, não esteja vinculado com a aula, depois vai ser muito útil, né? Mas, então, e que eu estava continuando só Mike, que a forma de falar do professor através da história, eu acho que é uma tendência que está completamente, cada vez mais presente e prende mais a atenção das pessoas. Porque eu posso falar dados, às vezes, que não são tão interessantes de ouvir, mas através de uma história, né? Digamos assim, a mesma história que a gente conta em fatos, a gente pode contar numa narrativa. Sim. A gente não para pensar que dá, mas dá, sabe? É muito melhor. Desde criança a gente é acostumado a ouvir histórias, né, Mike? E isso eu acho que também aumenta muito a tua questão empática. Faz a pessoa se remeter à infância dela, ao querer ouvir de fato que tu tá ali, porque daí é curioso. Aí é uma aventura, aí é mistério. Não é um dado simplesmente bota a perna esquerda para frente, volta, pisa à esquerda. Tu entendeu que é absolutamente técnico isso? É totalmente técnico, né, Mike? A gente sabe dessa parte aí. Às vezes a gente fica até assim, putz, eu tenho que passar um passo tricomplexo agora e o clima da aula tá trilegal. Será que eu passo ou não? Né? E isso é uma coisa que, se a gente tem esse recurso didático, fica muito mais leve, fica interessante, fica mais participativo, né? Verdade. E é uma coisa que eu tenho no... A história, ela te remete, né? Ela te coloca, né? Dentro do contexto, né? Ela te faz viajar para dentro, né? Te transporta, né? E aí fica mais fácil, né? Sem dúvida, né, Mike? A pessoa que está conversando lá com os colegas, daí o cara fala assim, ó, tá bom, vou contar uma história, para tudo. Só um pouquinho, vai contar a história. Quem não gosta de ouvir uma história, né? Quem não gosta. Tem que ser uma boa história, né? Tem que ser uma boa história. Eu ia dizer, e se a gente conseguir juntar isso com o conteúdo da aula, essa história, pá, isso fica demais, né? Isso aí fica demais da conta, né? Eu sempre tento botar histórias pessoais que de fato aconteceram comigo para linkar com o momento da aula que está acontecendo. Não faço isso muito frequente, mas agora que eu estou estudando um pouco mais isso, Mike, a gente deixa mais consciente, né? E aí a gente faz com consciência e é intencional mesmo, né? Eu quero fazer para realmente ter a atenção deles. E aí isso dá um resultado muito grande mesmo, né? Na atenção. Porque eles ficam mais próximos de ti, né, Gui? Total. Ficam próximos. Tu tá contando uma coisa tua, né? Tu não tá inventando, tu tá trazendo uma coisa pessoal. Né? Olha ali, Mike, o que a Eliana, tua aluna, escreveu, não sei, quer que eu leia? Pode ser. Gosto muito quando no último momento da aula dançar livre, colocando todos os passos assimilados durante aquele momento. Peraí. Aquele momento de aula.
a liberdade, né? É a É o liberdade. momento de liberdade, né? Agora curte, aproveita, né? Relaxa. É, É. Aquele momento, Eliana, eu acredito também que ele é valorizado porque também tem outros momentos, né? Se fosse só aquele também, acredito que não seria tão valorizado. Eu acho que tem que ter sempre esse momento de ah, deixa a livre. Eliane gosta desse momento livre, sabe? Eu conheço a figura. A Eliane não gosta de professor que fala muito. Gosta, Mike? Ela não gosta de professor que fala muito. Ah, eu também não, Eliane. Eu também não. Tô brincando com ela. Ai, ai, ai. Ô Mike, tu acha que um professor empático, ele tem, nessa crise, tu acha que a tendência de um professor empático é conseguir se comportar melhor durante a crise, pós-crise, ou tu acha que não tem nenhuma influência assim? Não sei, o que tu acha? Você tem alguma... Olha, Gui. Uma pergunta difícil, né, Mike? Assim, ó, Gui, eu acho que se, minha opinião, tá? Claro, claro. Se o professor deixou para ser empático agora, nesse momento, é isso. Complicado. Tá? Porque se ele não se colocou no lugar do aluno até agora, é difícil. Agora vai ser complicado o aluno se colocar no lugar dele, sabe? E ele, eu digo dele e da escola dele. É a lei do planta e pode... O Edson chegou aqui e tá me perturbando, tá? Só para ficar... Manda um Por isso que às vezes eu olho pro lado e dou risada. Manda um abraço para ele, Mike, de coração. Gosto muito dele. Alles gut? Alles gut! Alles gut, Edson. Desculpa falando uma coisa pessoal, mas eu nunca me esqueço daquela vez que nós fomos dançar lá na festa da Lúcia, né, Mike? Da Lucinha. Acho que daí a gente passou e viu o Edson antes. Foi bem engraçado. Depois a gente foi lá com o Jojo, o Luiz Fernando e todo mundo. Ah, foi verdade, O centro, lá onde tu morava. Uhum. É isso aí. Legal. E eu também, eu concordo contigo, Mike. Se for deixar para ser empático agora na crise, meu amigo, aí já não dá, né, Mike? Eu acredito também, fielmente. Mas eu fiz a pergunta, na verdade, porque a pergunta para mim já era a resposta, Mike. Eu acredito que o professor resiliente, ele se comporta melhor na crise, tem uma tendência de voltar... obviamente, o professor resiliente que quer aprender sempre, né? Claro, né? Não fechado também, né? Junto com outras qualidades também que eu acho muito importantes, né? Não só a empatia, claro. Hoje em dia a gente não sobrevive com outras coisas também. Só uma boa pessoa, eu estava falando esses dias, só uma boa pessoa não traz dinheiro para casa só, né, Mike? Então tem outras coisas importantes, mas dentro da nossa temática aqui eu acredito que essa seja, que não pode faltar. Profissional atual, do futuro, dos próximas gerações. Né? Sim. O profissional que está se atualizando agora, Gui, ele cada vez mais vai ouvir esse tipo de ensinamento mesmo, né? De argumento, de que o atendimento, né? Independente de qual for a profissão, sabe? E não é só tu tratar o teu cliente também, né? Tu tratar as pessoas que trabalham junto contigo, né? Não adianta tu fazer o querido, legal, só por fachada e nos bastidores tu é uma pessoa desagradável com o teu colaborador. Não combina mais. Não, porque... E essa crise aí, devido à pandemia, né? Ela também traz isso para você refletir. Se tu vai absorver, se as pessoas vão mudar, não vão mudar... Isso aí vai depender de cada um tirar a lição que
e conseguir aprender, né? Se É, estiver preparado para aprender, né? é. Mas o profissional do futuro, ele vai ter que... Ou ele tá fora, cara, né? Ele tem que ter, né, empatia, tem que ter respeito, né, com o cliente, com o colaborador, com a sua família, né? Respeitar a sua família, ter momento de estar com a sua família, né? Sim, bah, muito importante isso que tu falou, eu acho, mano. Eu acho que no momento que a gente está chegando atualmente, acho que já chegou esse momento há muito tempo, mas eu acho que a gente visualiza cada vez mais que o profissional, a pessoa, ela não é mais uma caixa. A vida pessoal do Guilherme, a vida profissional, a vida financeira, a vida espiritual. Não, é tudo junto. É tudo junto, Mike. Se uma dessas áreas não tá boa, reflete na outra. Né? Eu acho que, né, por isso que o tempo da família é importante. Não sei se a pessoa para se espiritualizar, estudar, para ter, né, a relação pessoal dela. É muito importante tudo isso, mãe. É. A globalização trouxe isso, né, Gui? Sim. Tu ter a informação cada vez mais perto de ti, né? Te possibilita isso, assim como te possibilita também uma confusão, né? Muita informação, pouco conhecimento, muita coisa rápida, descartável. Então, dá valor às pessoas, dá valor às coisas boas que a gente tem na vida, aos amigos, aos nossos alunos, às escolas onde a gente dá aula, e dá valor não assim da maneira demagógica, sabe? Dá valor sentir no peito mesmo a gratidão de ter, né? Esses recursos, essas pessoas, né? E aí se estabelece um círculo, né? Um círculo onde a gente procura o tempo todo estar conectado com o espiritual, com o familiar, com o pessoal, com, né? Sim, financeiro, tudo. Isso aí. Acho que a palavra que tu falou aí resume bem também, Mike. É muito importante, que é a gratidão, né? Ser grato, né? Ser grato por ter pessoas, né, vinculadas a ti. Bem como tu falou, o ambiente de trabalho é muito importante, não só os alunos, né? Mas as pessoas que estão ligadas ali, trabalhando junto contigo. E eu sei que tu faz isso muito bem, Mike, né? Tu ser interessante aquela empresa para as pessoas de fato quererem estar lá trabalhando ou recebendo uma aula de dança. Sendo cuidado pelos professores. Isso aí, Gui. A Lê mandou um recadinho ali. Quero muito agradecer a vocês dois e mais outros profs que têm se preocupado não só com seus alunos oferecendo aulas online, no maior alto astral, como nas aulas presenciais. Obrigado, Ale, você por estar sempre ligada aí, sempre nos ajudando, né? Nos ajudando mesmo, nos dando força, né? O Marney, o teu irmão, Mike, eu acho que ele falou uma coisa legal aqui. Vocês ajudam muito, não só seus alunos, mas também muita gente que está assistindo as lives de vocês. Seria ótimo, após esse momento, manter esse tipo de trabalho via live. Parabéns aos dois. Obrigado, Marney. Obrigado. Eu concordo. Antes da gente ter esse contato aqui, eu e o Mike já nos ajudávamos já fazia muito tempo, eu acho. Seja com palavras, seja com né? Sempre, né? Gui, eu quero aproveitar aqui e agradecer o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, que agora nesses momentos, assim, eles estão compartilhando as aulas lá. Olha, tem 300 compartilhamentos, sabe? Olha, tem 100 e tantas pessoas, 200 pessoas assistindo. E eu vi esses dias, Mike, tu tava com uns 490, eu acho, pessoas. Tudo é a minha família que tá fazendo lá, ó. As alunas também compartilham sempre, né? Então, muito obrigado. Agradeço da mesma forma.
minha família toda aqui, ó, as alunas que estão aí direto com a gente, compartilhando as perguntas que vocês fizeram todas aí, né? Agradeço ao Mike, ao Marne, que também motivou muito aí. E muito grato, sou muito grato por esse momento aí, tá podendo crescer com a crise também, que dói para todo mundo, né? Uns dói mais, outros dói menos, que a gente de fato possa aprender mesmo com essa crise, coisas boas, coisas para evoluir, coisas para melhorar, né? Eu acho que isso é legal também, importante. E se tornar uma pessoa mais empática, né, Mike? Foi o tema. Verdade, Gui, verdade, total. Quer divulgar alguma coisa do teu trabalho, das tuas lives? Acho que é legal, Mike, falar da Frisson, alguma aula que está projetando, tem hoje, tem amanhã, não sei. Gui, na verdade, assim, ó, a Frisson, ela tá tentando permanecer aí, né, com aulas online e divulgar o YouTube da nossa escola. A gente começou com 11 pessoas no YouTube e agora a gente está com 103 pessoas. Né? E tem novidades rolando lá, o que for, assim, tá tudo lá na canal Frisson Escola de Dança. Para saber de nós, dá um pulinho lá, tem telefone de WhatsApp, se quiser, né? E Facebook também, né? Fazendo as lives ao vivo lá. Entra no canal da escola, do Facebook ou do YouTube, que vai saber o que a gente está fazendo lá. No mais, quero te agradecer pelo convite, de todo o coração. Fiquei muito lisonjeado mesmo. Sim, Mike. A minha admiração é muito grande por ti. Quando tu foi para a Alemanha, o que eu senti assim foi uma dorzinha no peito, porque a gente já estava com um plano de abrir a escola, né? E aí eu pensei, puxa, queria alguém junto com a gente. Aí eu né? queria. Mas, assim, sei que foi pro bem de vocês, foi pro progresso, né? E espero muito que esteja tudo bem aí contigo, com a família, né? E grato pelo convite, pelo carinho, né? Pelos áudios aí com tantas mensagens bacanas, né? Isso é muito legal, assim, viu? Obrigadão mesmo. Eu que agradeço, Mike. Só vou falar também das minhas lives, gente. Eu e o Mike fazemos lives aí, estamos fazendo muitas lives pelo Facebook. Acompanhem a gente. Eu, depois crise, pretendo manter também as lives, mas talvez eu migre para o Zoom, para quem tiver interesse, porque eu acho que essa live vai ser gravada, né, Mike? E talvez outras pessoas vejam também. Sim, sim. Acho que é legal dizer que a Frisson é em Porto Alegre, na Cidade Baixa também. Quem mora aí não pode deixar de ir lá depois que voltar, abrirem as portas. E é isso. Muito obrigado, Mike, também. A gente também tá ganhando um público novo aí, né, Gui? Pelas lives. E aí eu também pretendo permanecer com elas também pelo Zoom. Mike. Isso é ótimo. Então, quem tiver interesse, chama no WhatsApp lá, que a gente já coloca numa listinha e manda as informações das novidades. Da mesma forma, tá? Tem várias opções aí para vocês. Então tá, Mike, acho que eu fiquei muito feliz, assim, tô realizado, assim, se quiser falar mais alguma coisa. Acho que foi tranquilo, né? Foi de boa? Eu te confesso que a minha primeira live eu fiquei muito nervoso. Fiquei um pisca-pisca só, assim, ó. Acho que foi o nervoso que bateu mesmo. Mas agora eu fiquei bem à vontade. Acho que foi bem bacana, Gui. Obrigadão, viu? Eu te confesso que foi uma das lives que eu fiquei mais à vontade também, Mike. Muito legal isso, de né, da gente saber parar e escutar o outro. É uma coisa que parece banal, né, Mike? Mas legal. Então tá, amigo. Um abraço pro Edson, para toda a família. Beijão na Carol, no filhão aí. Obrigado. E obrigado a todo mundo que ficou com a gente, mandou comentário, mandou coisas boas aí, mensagens, perguntas. Até uma próxima.
Até uma próxima, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, Gui. Valeu. Tchau, Mike. Dá pra assistir, não.